Graça e paz, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é corra linda do Senhor. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Bom, às vezes você pode perguntar, pastor, mas o café está no finalzinho. Você sabia que agora é luxo ou ostentação café? O preço que ele está. Claro que é brincadeira, né, irmãos? Tava no finalzinho, então vamos gravar com ele mesmo. Papai tem, né, suprido, graças a Deus. Bom, o que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, né? É para descontrair um pouco aí sobre o café. Bom, o café de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós estivemos falando sobre o capítulo 9, né? Falamos sobre o versículo 27, agora hoje nós vamos falar sobre o versículo 17, eu quero me ater nele, e também dar uma olhadinha no versículo 11, mas né, vamos abrir aqui o entendimento, o contexto, aqui, ou melhor, o texto, né? No versículo 17. Depois a gente fala um pouquinho sobre o contexto. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, e isso nos ajuda muito na evangelização. Você que curte os nossos vídeos também fortalece. Então começou, para não esquecer, vai no joinha, naquela curtidazinha e clica ali para fortalecer, ok? Também se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu, por favor, né? As letrinhas azuis embaixo aí, você clicou, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? E também, né, você que se inscreveu sabe que eu tenho um compromisso de orar por você e por sua família. Faça um comentário, né? Pedido de oração, interaja conosco, tudo isso o YouTube entende que é relevante, coloca o vídeo mais, né, visto, mais à frente para ser visto, ok? E com isso você nos ajuda. Atos Apóstolos 9, versículo 17, está escrito assim, ó. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, maravilha. Bom, você conhece a história. Saulo é aquele que estava perseguindo a igreja, né? Cristão, qualquer cristão que ouvia falar o nome de Saulo arrepiava todo. Claro, né? Sabia que era perseguição implacável, prisão e até morte, porque ele já tinha sido cúmplice da morte de Estevão, né? E queria parar a qualquer custo a igreja do Senhor, que era chamada do seita do caminho, tá? E então ele já estava com a carta na mão, com autorização dos principais sacerdotes, para prender, levando soldados consigo, né? E está a caminho de Damasco. Já falei sobre isso aqui, um sol de 50 graus, tal. O Senhor Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Agora que ele vai conhecer o senhorio de Cristo. Quem é, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque você, quando persegue um cristão, a igreja do Senhor, você não está perseguindo uma instituição, você está perseguindo além de uma instituição, o Senhor dela, que é Jesus. Aí a coisa fica feia, que é o próprio Deus que se manifesta, né? E aqui ele vai cego agora para a casa de Judas, lá na rua direita. E nesse intervalo ele está jejuando e orando, pedindo perdão, se consertando, claro, né? 3 dias sem comer.
e orando a Deus. Porque ele fazia aquilo por zelo, achando que estava agradando o Senhor. Tem muita gente assim, né? Em nome da religião até mata os outros. E Deus não quer que mate ninguém, a verdade é essa, né? Jesus disse, eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Quando os apóstolos disseram, foram pregar numa cidade, samaritanos disseram, o Senhor só quer que mandemos fogo descer do céu e consuma eles. Jesus disse, basta. Eu vim salvar e não condenar, né? Então, às vezes o coração duro das pessoas que, por zelo, né? Mas dureza de coração, em nome da fé, há muitas religiões, seitas assim, matando os outros em nome da fé, perseguindo em nome da fé. Fato é que, nesse intervalo, lá no versículo 11, o Senhor aparece, né? O Senhor diz aqui, então o Senhor lhe ordenou, desponte, falando com Ananias, né? Você leu 10, você vai ver que é Ananias. Desponte, vai à rua, que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Amém? E o bonito aqui é que Ananias obedece, né? Podemos dizer assim, ele é induzido a obedecer. Ele sente a necessidade de obedecer, mesmo contestando um pouco, porque ele disse para o Senhor, tem ouvido desse homem, falar desse homem, o quanto ele tem sido carrasco com a tua igreja. Eu fico pensando, Deus devia estar rindo no trono. Será que eu não conheço ele muito mais do que você? Né? Você está apavorado, eu já domei aquele touro indomável. Né? E já disse para ele, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Quanto mais coisa você der, mais você vai ferir você mesmo, que os aguilhões é uma placa de ferro, tá? Colocada atrás do touro, com pontas agudas. Naquele tempo se fazia assim. Então um touro que era considerado indomável, quando ele dava o coice, meu amigo, ele que sofria os danos, furava o pé dele todinho, né? Sangrava. E cada vez que ele tentasse, já era. É o que o Senhor disse, você está dominado, acabou. Claro que o Senhor já tinha dominado ele, claro, mas Ananias, a gente é ser humano, né? Eu não questiono o que Ananias disse, porque se fosse eu no lugar dele, talvez diria a mesma coisa, com certeza. Senhor, mas esse homem ameaça a morte, ele é o terror da tua igreja. Mas ele obedece, ele vai lá. Quantos teriam medo, né, de cumprir, ou dificuldade de obedecer? Eu me lembro aqui de Jonas agora. Jonas que foi chamado para uma missão, e a Nínive, o que ele fez? Fez o contrário, foi para Tarso. Né? Desobedeceu a voz de Deus, o comando de Deus. Ananias, ele pode ser considerado aqui um herói anônimo. São vários heróis anônimos na Bíblia, né? Falamos de André, temos falamos de Barnabé. Agora, o nome que surge é justamente ele, Ananias. Ananias resolve obedecer. Ele vai na rua direita, lá na casa de Judas, bate palma lá e procura por um tal de Saulo, apelidado de Tarsos. Quando ele chega lá, Saulo está orando, como o Senhor havia dito. E o bonito é que, imagina, Saulo nunca poderia imaginar isso, ser chamado de irmão. Irmão Saulo, ele está cego, olha só, está cego lá, orando cego, que o Senhor cegou ele. Irmão Saulo. Aí é onde nós lemos aqui o versículo 17, olha o que ele diz, olha. Impôs sobre ele as mãos, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Alamassúbia, amada. Oh, aleluia, que maravilha, gente.
Como Deus faz? Deus não só abre a visão, como enche do Espírito Santo. O que ele fez na vida de Paulo, ele quer fazer na sua vida. O que ele fez na vida de Ananias, sendo instrumento, ele quer fazer também em você. Usar como instrumento a ser abençoador na vida dos outros que estão cegos, que estão, né, por causa da religiosidade, por causa das seitas. A orar, a abrir a visão das pessoas. E quando, aleluia, madrugada, ô glória, não toma um restinho de café que tem, porque tá caro, tá valendo ouro. Olha só, quando você evangeliza uma pessoa, ensina a palavra corretamente para ela, você está abrindo a visão dessa pessoa. E ele está fazendo isso num tete a tete. Às vezes a pessoa quer pregar para todo mundo, para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Mas primeiro, os passos iniciais são esses. Eu não vejo falar nenhum milagre de Ananias, mas ele era servo do Senhor. Eu não vejo Ananias pregando para a multidão, mas ele era servo do Senhor. Eu não vejo Ananias falando em línguas, mas ele era servo do Senhor. Mas ele era cheio do Espírito Santo, porque Deus falava com ele. Nem sempre as línguas são evidências de ser cheio do Espírito Santo. Lembra que eu disse? Dons e ministérios são irrevogáveis. Pode, para algumas igrejas, claro, a evidência da comprovação do batismo com o Espírito Santo é falar em língua, pastor. Amém. Nós batistas já entendemos que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, nem sempre falar em língua. Ou às vezes falar uma vez só e não receber o dom de línguas. O que prova evidência para nós de ser cheio do Espírito Santo é a pessoa frutificar. É o fruto que ela está dando. Ela está ouvindo Deus, ela está encorajando para obedecer, criando coragem, indo lá, né? Ousou obedecer, está indo lá, mesmo sabendo que aquele homem era um homem tirano, era um homem perigoso, era um homem que era uma ameaça para a igreja, mas ele está acreditando que Deus fez um milagre, que o Senhor falou com ele, ele crê. Então ele é um homem cheio de fé, ele é um homem cheio do Espírito, porque ele vai lá para consolar e trazer luz à cegueira. Ele é usado por Deus para orar por Saulo, e a visão de Saulo se abre, porque as escamas dos olhos caem, que Deus tinha colocado, cai. E não só isso, ele levanta, diz a Bíblia, e é batizado, quer dizer, ele é cheio do Espírito Santo. Ô glória! Entende? Que maravilha é isso? Percebe? Um herói anônimo, pouco falado, Ananias, mas é um homem abençoado, obediente, que até fala com Deus, tenta questionar, claro, isso é natural, nós somos seres humanos, mas o Senhor convence ele, porque imediatamente ele vai fazer. Olha o que diz Jeremias, capítulo 20, versículo de número 9, olha o que diz. É Jeremias dizendo acerca de Deus, acerca da mensagem que ele pregava. Então disse eu, não me lembrarei dele, está falando de Deus, e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Quer dizer, aí ele tem que falar, porque ardia no coração dele. Amém? Maravilha! É aqui que você vai ver, capítulo 20 de Jeremias é perseguido, então por causa disso ele fala, não vou falar mais, mas arde no coração, não tem jeito, gente. Aquilo que eu falei, a palavra ela é doce na boca,
como o rolo que foi comido, e como o livro lá em Apocalipse, o rolo no Antigo Testamento, o livro no Novo Testamento, foi comido, ambos eram doces como mel na boca, mas quando desceu para o estômago, se tornou amargo. Por quê? É para colocar para fora, não é para ficar com você. Você recebe a palavra, ela não pode ficar guardada. Você não pode ser egoísta a tal ponto de não falar de Jesus, de não procurar a oportunidade do momento certo para falar. Às vezes você não tem um chamado para ir para uma esquina, claro, nem todos são chamados para isso. Mas aonde você está inserido, no trabalho, no curso que você faz, né, na área de educação, seja com seus vizinhos, com seus parentes, quando você está reunido com os amigos, a oportunidade virá, onde as pessoas podem perguntar, ao ver a sua vida, o seu comportamento, é a hora, é a oportunidade que Deus dá. Então, quando você levanta, ore a Deus: Senhor, me dá a oportunidade hoje, glorificar o teu nome, falar do teu amor. Quando a gente tem essa preocupação, quando a gente não tem, a gente acomoda. Nós nos acomodamos, mas quando nós nos preocupamos com isso e oramos sempre: Senhor, me usa, eu faço todas as manhãs, me usa para a glória do teu nome, né? Que eu possa ter oportunidade de falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Então, o que acontece? Deus, ele provoca isso para acontecer. Amém? Você terá oportunidade. E às vezes, quando a pessoa não está focada nisso, a oportunidade até vem, mas ela passa. Por quê? Porque a pessoa não está pensando a respeito disso. Isso é amor a Deus. Eu já falei aqui, o amor de Deus é igual para todos. Mas quando você obedece, você prova o seu amor para com Deus. Quando você busca a fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A maior delas, tem várias, mas a maior delas é que todos se salvem e que nenhum se perca, é a principal. Então, quando você entende isso, você está buscando a oportunidade de agradar o Senhor, de alcançar vidas. Como Ananias está sendo usado agora para irmão Saulo. O Senhor que apareceu a você, Jesus, no caminho lá, né? Ele mandou eu vir aqui orar por você, para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa linda, gente. Oh, coisa linda. E aconteceu, a visão abriu e foi cheio do Espírito Santo. Você só vai ser cheio do Espírito Santo se a visão abrir. A visão espiritual precisa abrir. E que o Senhor faça isso. Use Ananias. Que o seu ministério seja como Ananias. Tem gente preocupada. Eu queria poder. Eu queria orar para os enfermos serem curados, né? Ele está orando por uma que Deus enviou especificamente. E a visão aberta. Você pode abrir várias visões sendo usado por Deus. E as pessoas podem ser cheias do Espírito Santo pela sua oração. Está precisando disso. Amado, se não tiver unção, é que eu estou falando aqui já há mais de 2 anos. Você imagina, tem gente que me segue há mais de 2 anos nesse canal. Você acha que se não tivesse unção na minha vida, as pessoas perderiam tempo de ficar aqui comigo alguns minutos, às vezes em média 20 minutos, em média 10 minutos, 5 minutos que seja, né? Ouvindo? Jamais. Chega, esse cara é chato, eu vou deixar ele para lá, né? Mas é a unção de Deus, é o poder de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Que Deus faça isso na sua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Levanta Ananias, levanta, Senhor, pessoa cheia do Espírito Santo, Deus, proporcionando, Senhor, ó Deus, graça, usando como instrumento para que vidas sejam impactadas, visões sejam abertas, pessoas sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu oro com muita gratidão, certo que o Senhor é Deus, e todos aqueles que nos acompanham no canal, que curtem os nossos vídeos, que compartilham, recompensam, Senhor, que se inscreveram no nosso canal. Eu oro por suas famílias, que o Senhor dê graça a cada um deles, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, compartilhando bastante. Te aguardo.